acompanhando a série FII já sabe o que são fundos imobiliários e quanto eles rendem. Agora chegou a hora de descobrir qual que vale mais a pena, os fundos imobiliários de tijolo ou os de papel. Tem um tipo de fundo que em teoria é menos arriscado. Tem outro que também, em teoria, tem dividendos mais estáveis, sem tanto sobe e desce. Nesses mundos, caguei a fala. Volta toda ela, por favor. Fica com a gente até o fim do vídeo para descobrir os tipos de fundos imobiliários que tem por aí, as diferenças entre eles e em qual que é melhor investir se você ainda está dando os primeiros passos nesse mundo de FIIs. Tudo isso de graça e a gente só te pede uma coisa, se inscreve aqui no canal para não perder nada dessa série de 12 vídeos que saem toda quarta-feira às 5 da tarde. Além da série, a gente ainda publica outros 3 vídeos por semana, então se inscreve aí para não perder isso. E também já deixa seu joinha se tá a fim de descobrir qual que é o melhor investimento, fundos de tijolo ou de papel. Eu sou o Cezito Sperandio. Eu sou Io Fordeloni e nós somos o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Bora pra obra? E aí, Econoiker, tranquilo? A gente não tá tão tranquilo assim porque a gente mentiu pra você. Nos 2 primeiros vídeos dessa série, a gente falou que fundo imobiliário investe em imóvel e, por simplificação, demos muito exemplinho de fundo que recebem aluguéis desses imóveis e distribuem isso para os investidores. Entre eles, você. Cara, o mercado de fundo imobiliário tá tão gigante que investir em imóvel de aluguel tá longe de ser o único tipo de aplicação que os FIIs fazem. Toma essa verdade. Mas ó, a gente mentiu pra você por um bom motivo, vai. Pra entender sobre investimento é assim mesmo, você precisa ir construindo o seu conhecimento aos poucos, tijolo por tijolo. Agora chegou a hora de entender a verdade dessa aplicação. Bora entender os tipos de fundos. Os fundos que aplicam em imóveis de aluguel, aqueles que a gente falou lá nos outros vídeos, são chamados de fundos de tijolo. Mas vamos retomar porque a lógica é bem simples de entender. O fundo aplica em imóveis que vão ser alugados e conforme os inquilinos vão pagando esses aluguéis, o dinheiro é dividido entre os cotistas, entre os investidores, sim, você. Esses fundos de tijolo também são conhecidos como fundos de rendimento. Tem ainda os fundos de tijolo de crescimento, que não aplicam em aluguéis, mas em construção. Usa o dinheiro dos investidores para construir um prédio, um hospital, um empreendimento. Quando o fundo vender esse imóvel e tiver lucro, ele repassa a grana em forma de dividendo para os cotistas. Além dos fundos de tijolo, tem ainda mais 3 tipos. Os mais conhecidos são os fundos de papel. Eles investem em renda fixa imobiliária. Pode ser uma LCI, um CRI, uma letra hipotecária, qualquer renda fixa que seja do mercado imobiliário. E a renda fixa representa uma dívida, mas não sua, né? É você que está emprestando a sua grana para alguém. Muitas dessas dívidas, inclusive, têm o próprio imóvel como garantia. A gente não vai entrar no detalhe do que é cada tipo de renda fixa, porque não é o foco desse vídeo. O que interessa você saber é que o fundo de papel lucra conforme essas dívidas vão sendo pagas, vão sendo quitadas pelos credores, ou seja, por quem pegou a grana emprestada de você. Falando desses 2 tipos de FIIs principais, tijolo e fundo de papel, tem algum preferido? Putz, eu acho que ultimamente os meus de papel estão rendendo mais, mas eu tenho no coração aqui, ó, os de tijolinho, eu gosto mais, na real. E você? Cara, hoje eu tô super carregada em FII de papel, né? Porque tá rendendo muito, porque ele acompanha a inflação, a gente já vai explicar isso. Mas eu tenho olhado com bastante carinho também os fundos de tijolo, porque eu acho que daqui pra frente, meu amigo, é isso que vai bombar. Agora que você já conhece os 2 primeiros tipos, já deixa a sua opinião aqui embaixo se tem algum que você curte mais, tijolo ou papel. Vamos ver qual ganha. O terceiro tipo de fundo é o híbrido. Ele investe um pouco em imóvel, um pouco em renda fixa, imobiliária, tem de tudo um pouco. Se você aplica nesse tipo de fundo, já acaba tendo uma espécie de diversificação. E o 4º tipo são os fundos de fundos, os conhecidos como FOFs. Eles não investem diretamente no mercado imobiliário, ou seja, em imóveis ou na renda fixa, como nos casos que a gente falou, mas eles aplicam em outros fundos. Traduzindo, os FOFs aplicam nas cotas de outros fundos de tijolo e de papel. Então ele é bem diversificadinho, assim como são os híbridos. Como esses 2 últimos fundos, os híbridos e os FOFs, já são bem diversificados, a batalha que a gente vai fazer hoje é entre os FIIs de tijolo e os de papel. A gente já falou nos primeiros vídeos, mas vale reforçar. A FII é a sigla de fundo imobiliário. Se a gente estiver falando FII ou fundo imobiliário, é a mesma coisa, não se assusta. Vamos descobrir então qual que rende mais e qual que é menos arriscado? Tijolo ou papel? E a primeira coisa que você tem que analisar é a inflação, a alta de preços, que no Brasil, meu amigo, é algo que a gente sempre tem que estar de olho. Pois é, ter alta de preços nunca é bom para o nosso bolso, mas nos investimentos até que dá para tirar uma vantagem disso, porque tem como se acompanhar essa alta. Quando a inflação está salgada, caso desse ano, uma das coisas que tem reajuste sempre é o aluguel. A cada 12 meses, os contratos de locação são reajustados. Antigamente, o índice que a gente mais usava era o IGPM. Hoje em dia, muito contrato prefere usar o IPCA, usando um ou
outro índice, tanto faz. O fato é que tem reajuste. Os fundos de tijolo acabam se dando bem nessa porque os dividendos ficam mais gordinhos conforme a inflação vai ficando mais alta. Calma que tem um porém. O reajuste do aluguel acontece a cada 12 meses, então não é tão rápido de ser refletido assim no dividendo. Leva um tempinho, quando acontece. A gente não pode esquecer que sempre tem negociação. Ou vai me dizer que quando o aluguel da sua casa vence, você aceita o reajuste sem nem tentar negociar uma alta menor ou até manter o mesmo valor do aluguel? Quando a gente fala de imóveis que são alugados por empresas e estão dentro do seu fundo, é a mesma coisa. Sempre rola aquela negociação. Nos fundos de papel funciona um pouquinho diferente. Tem muito fundo de papel que as dívidas são atreladas ao IPCA e ao IGPM, os dois principais índices de inflação que a gente já comentou aqui. Se os preços sobem, automaticamente as parcelas das dívidas que estão sendo pagas para o fundo aumentam também. Não tem negociação, nem espera nenhuma para esse repasse. Para te provar que existe essa relação, a gente até achou uma reportagem do jornal Valor Econômico. Nesse gráfico aí você consegue ver que se a inflação sobe, quase que instantaneamente o retorno com os dividendos desses fundos de papel também aumenta. E aí só estão sendo considerados os dividendos dos fundos de papel, beleza? Inclusive, vamos aproveitar para já deixar o código secreto para a galera, Io. Bem lembrado, vai ser inflação. Afinal, quem aplica no longo prazo tem que ficar de olho nela sempre, né? Escreve aí nos comentários o código secreto pra gente saber que você tá curtindo essa série. Voltando para a inflação, como muitos fundos de papel acompanham esses índices que a gente falou, tem especialista que fala que eles acabam sendo mais fiéis à alta de preço. Se você tá de olho em acompanhar a inflação, os fundos de papel são um caminho mais interessante. A gente até fez um vídeo no canal falando dos 10 FIIs que mais renderam dividendos nesse ano e adivinha, os fundos de papel dominaram esse top 10 porque ultimamente a inflação anda bem salgada. Com a inflação alta ou baixa, o fato é que os fundos imobiliários rendem bem. No vídeo anterior dessa série, a gente até fez uma continha para mostrar o quanto que você ganharia em média se você aplicasse 100 conto por mês em fundos imobiliários. Nessa série a gente ainda vai traduzir como viver de renda e as pegadinhas dos fundos imobiliários. Mas cara, esse vídeo aqui de quanto rende tá imperdível. Clica aí. A gente já vai te falar quanto que rende cada tipo de fundo imobiliário, mas antes é importante se avançar mais um degrau nessa jornada e saber mais sobre os riscos, né? Os fundos de papel investem em dívidas atreladas a algum imóvel. Fundos de tijolo aplicam nos imóveis diretamente e por isso, em teoria, são considerados mais arriscados. Imóveis podem ficar sem inquilino, gerando despesas por meses. Eles também podem sofrer calote e tem ainda o risco do local do imóvel, do padrão da construção que, por algum motivo, pode passar a ter pouca procura. Claro que dá para diminuir esses riscos se você escolher fundos que tenham mais de um inquilino e mais de um tipo de imóvel dentro dele. A gente vai falar disso num capítulo específico da série sobre as pegadinhas do FII, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, o que interessa você saber é que, teoricamente, fundos de tijolo são mais arriscados. E se envolve mais risco, tem maior potencial de valorização. Ainda mais na pandemia, né, em que muito fundo imobiliário, como os de shopping, ficaram desvalorizados. Ninguém sabe quando o fundo imobiliário de tijolo volta a subir, mas que tem potencial de valorização, tem. Ah, agora só falta você me dizer que fundo de papel não tem nenhum risco. Lógico que não, fia. Esses fundos também têm seus riscos. O principal é o de calote, ou seja, daquela dívida parar de ser paga. Outro risco é a queda dos índices de inflação. Lembra que a gente falou que a dívida paga aos fundos de papel muitas vezes é atrelada à inflação? Se os preços sobem, o rendimento desses fundos aumenta também. E se a inflação diminui, o rendimento também fica menos gordinho. Apesar desses pontos de atenção, em teoria, o risco em fundos de papel é menor porque você tem uma visão melhor do fluxo de caixa, de quanto dinheiro vai entrar. Calotes nesse tipo de coisa, em geral, são mais raros do que o inquilino sair do imóvel. Então fica mais seguro saber que as parcelas, ou boa parte delas, vão ser pagas direitinho. Aproveitando que a gente falou de inflação, chegou a hora de descobrir quanto que cada tipo de fundo imobiliário rende. Para te responder, a gente vai te falar que não existe uma pesquisa regular que acompanha cada tipo de fundo imobiliário. A corretora XP até criou um índice de fundos de tijolo e outros de fundos de papel, mas a última divulgação foi em 2020. Ou eles pararam de divulgar, ou os dados estão muito escondidos, porque, cara, a gente não conseguiu encontrar, viu? Mas a gente não vai te deixar sem resposta. Mesmo a XP divulgou uma pesquisa chamada Flow Imobiliário, com diversos setores, mas além dos fundos de papel que aparecem aí na pesquisa como CRI, eles também olharam o retorno dos fundos residenciais, de hospital, laje corporativa, de um monte de coisa. E a pesquisa leva em conta a alta ou queda da cota do fundo imobiliário no acumulado de 2 anos. Não conta os dividendos, beleza? A gente vai falar deles em seguida. No começo de 2020, os fundos bem diversificadinhos, tipo os FOFs, estavam levando a melhor. Aí na segunda metade daquele ano, os fundos residenciais dispararam. Mas desde o começo de 2021, os fundos de papel foram os campeões, não teve jeito. Na média, sempre ficaram positivos, enquanto alguns setores, além de perder nessa comparação, ficaram no negativo em alguns meses justamente por causa da pandemia. Repara aí na diferença dos fundos de CRI para o segundo colocado e para os demais. Tinha setor, meu amigo, que estava perdendo mais de 20% no acumulado de 2021.
2021. Infelizmente essa pesquisa só durou até maio de 2021, mas em 2022 não foi muito diferente não. Por causa da inflação alta, o fundo de papel tem se saído melhor, porque um monte de investidor correu para essa aplicação. Se tem um monte de pessoa querendo comprar a cota, já sabe, né? O preço sobe. Falando de dividendos, a inflação também favoreceu esses fundos de papel. Uma outra pesquisa da consultoria economática de maio de 2022 mostrou essa diferença. Os fundos de papel são chamados aí de TVM, Títulos de Valores Mobiliários. O retorno com dividendos desses fundos foi de 11,71 em 12 meses. Ganhou dos fundos de agência bancária, dos híbridos, de logística, de shopping, de laje corporativa. Cara, deu uma surra. Claro que isso se deve à alta de preço, como a gente já te contou. Se tem inflação alta, as parcelas das dívidas pagas esses fundos de papel aumentam e assim os dividendos. Com a inflação ficando menor, tudo pode mudar. Além dos fundos de papel poderem ter uma queda na cota, a tendência é que os dividendos também diminuam um pouquinho. Fundos de tijolo costumam ser mais fáceis de acompanhar, porque estão no nosso dia a dia. É o hospital que você visita, o shopping que você frequenta, o hotel onde você se hospeda. A gente consegue entender muito bem onde eles aplicam. Além disso, os dividendos são mais estáveis também. Se a inflação e os juros subirem ou caírem, isso quase não interfere nos dividendos que você vai receber, como no caso dos fundos de papel. Por isso, para investidor iniciante, os fundos de tijolo são os mais indicados, o que não significa que os fundos de papel não são interessantes. Pelo contrário, se o foco é ganhar com a inflação, eles são uma boa pedida sim. Você só precisa saber que o ganho com dividendos pode ter mais sobe e desce. Agora, a inflação anda diminuindo, mas em média a gente sabe que ela fica em 6% ao ano no Brasil, que é uma taxa, cara, bem salgada. Por isso que para o investidor que aplica olhando lá para frente, olhando lá para muitos anos, é sempre interessante ter parte da carteira atrelada à inflação. Se você estivesse começando a investir em fundos imobiliários hoje, por qual que você ia começar? Tijolo, né? Acho que tijolo é mais simples, até os indicadores são mais simples de acompanhar. Mas dá pra entender mais fácil, né? Eu acho que eu começaria por aí também. Mas, cara, acho que vale lembrar que sempre tem a opção de você aplicar nos dois logo de início, né? Comprar um pouquinho de tijolo, um pouquinho de papel e já começar diversificando. Depois de toda essa comparação, você tem algum preferido? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. A gente lê e responde todo mundo, hein? Além da comparação entre fundos de tijolo e de papel, muita gente que tá com uma graninha fica em dúvida entre aplicar em fundos imobiliários ou imóveis. Será que tem algum investimento que é melhor? Tem algum que rende mais? A gente deu essa resposta nesse vídeo aqui em cima e na moral você tem que ver porque num dos dois investimentos chegou a dar um lucro R$4.000 acima do outro. E aqui embaixo a gente bateu um papo com os membros do canal comparando fundos imobiliários e tesouro direto. Qual que será que rende mais? Então agora que você já deixou seu like, vira o Economaker Raiz e se inscreve clicando nessa bolinha aqui. Mãos à obra!